Essa história tem início na floresta amazônica há mais ou menos 20 anos atrás, quando nossa câmera captou pela primeira vez as imagens desse índio isolado. No final do século XX, quando o homem da Idade da Pedra estreou nas lentes, mal sabia as consequências que seu contato com o nosso mundo trariam, nem da terrível tragédia que ele infligiria a essa mulher. E sem saber do triste destino que o futuro guardava para ele e seu povo. No estado de Rondônia, um processo legislativo diferente teve um estranho início em 1996. A Assembleia Legislativa foi unânime votando que o governo deveria resolver a situação do menino que foi raptado há mais de 17 anos por uma nação indígena isolada. A deputada Ivone Abrão cobra que o governo localize e resgate o menino ou que dê evidências de sua morte. Quando foi sequestrado, Fábio Prestes tinha 7 anos. Se estiver vivo hoje, terá 26. Acha possível o menino ainda estar vivo? Sim, pelas evidências, pelos contatos mantidos com diversos garimpeiros, com situações, inclusive, de abordagem do Zuruê-Auau a famílias, a garimpeiros, aliás. Nós, não foi somente o relato de um garimpeiro, mas de vários de que estranharam nesse encontro a presença de um homem que se portava como índio, mas que não tinha as características de índio. Não se tem notícia. O irmão mais velho de Fábio constantemente vai à rádio e à televisão apelando para alguém que possa ter visto o menino raptado. Ocorreu em 1979 esse sequestro? Sim, ocorrido em 1979. Neste momento eu queria fazer um apelo a toda a população. Se alguém viu ou ouviu falar que já foi visto no meio desses índios um homem branco, que entre em contato conosco para nos ajudar a provar que o meu irmão ainda é vivo. A triste situação de Fábio chamou a atenção do Brasil, mostrando a Amazônia como um campo de batalha entre os índios e os colonos invasores. Acompanhando esta história no estado de Rondônia, vamos ao Rio Jamari, onde o fato se deu há quase 20 anos atrás, numa gleba da floresta que o governo doou aos pais de Fábio, Chico e Raimunda Prestes. Em novembro de 1979, ao retornar para sua casa, Chico a encontrou saqueada e 2 de seus filhos morrendo na beira do rio. Conversamos com ele logo após este ataque. Aí eu volto lá. Aí ele falou assim: papai, eu sei que eu vou morrer. Eu digo: nada, meu filho, tenha fé em Deus. Ele disse: papai, eu vou lhe contar tudo como foi. Depois que o senhor saiu, à base de 10 minutos, nós descemos para tratar do peixe.
Quando nós estávamos lá tratando, nós vimos uma zoada de trás da nossa costa. Nós pensávamos até que era o senhor, que já vinha chegando. Aí eles olharam assim por detrás, assim, acocado mesmo. Olharam assim, estava rodeado de a base de 25 a 30 índios, tudo armado. De faixa em cima deles. Aí, o que eles iam fazer, coitadinhos? Correram. Os índios correram atrás e fecharam. Quando eu cheguei, estavam os dois arquejando. O mais velho com 2 flechas ainda na costa. Tá aqui até uma. Essa seta aqui. Essa. Tá com essa aqui e outra. A outra eu puxei. Não saiu, ele não aguentou. Ele disse, papai, não puxa essa que eu não aguento. Aí eu falei assim, meu filho, cadê o Fábio, teu irmão? Ele falou, papai, ele ficou lá na outra praia. Nós corremos pra cá, ele ficou lá. Aí eu corri pra lá. Cheguei lá, o vestígio que eu vi foi de 3 índios, correu na praia. Foi correndo, voltou. Creio que pegou o bichinho onde ele estava. Ora, 3 homens para uma criança, né? Só pode dominar um de nós domina, vale 3. Pegou ele com certeza e entrou na mata. Os índios mataram o filho mais velho. O outro, de 9 anos, estava no hospital com uma ferida no pescoço. E o pequeno Fábio, de 7 anos, carregado para a imensidão da selva amazônica. Com sede de vingança, Chico Prestes começou a procurar por seu filho raptado, o que se tornaria uma obscura e terrível obsessão. Chico Prestes tornou-se tão misterioso quanto a floresta, no que fazia e aonde ia. Foi quando a FUNAI enviou uma expedição para contatar os Uruê-Uauau, uma nação até então isolada. Nós acompanhamos a expedição. A expedição era composta de brasileiros e índios de uma nação amiga, que concordaram em ajudar a FUNAI. Depois de 4 semanas, eles encontraram uma clareira e logo depois dela, o primeiro sinal dos índios. Muito índio. Aqui devia ter no mínimo uns 60, 70 índios. Tem muito mais. Muito acampamento lá, né? 2 latas de sardinha. Quem comeu? Quem comeu? Ah, deve ter sido o menino. Outra. O garoto, né? Deve ter sido o garoto. 3 latas de sardinha. Mais uma que ficou lá. Comeram jabuti também. Pensando bem, essas latas sugerem que uma outra expedição tenha estado aqui antes de nós. Mais sinistra foi esta caixa de balas. Então voltamos a conversar com Chico Prestes, o pai de Fábio.
Você reconhece essa lata atrás do seu tapiri? O seu tapiri não. Não, é o seguinte, você sabe o que acontece? Tá dentro do acampamento de civilizado ou de índio? De índio. Me diga uma coisa, tem um casco de jabuti lá? Tem um casco de jabuti. É nosso. Foi você que foi isso? Senhor. Foi nós. Foi nós. E essa casca de 38 também? Foi nós. Deixaram lá? O acampamento fica até mesmo numa gamileira que vai atingir lá o meio do rio. Então ficou claro. Desesperado para achar seu filho, Chico perseguiu os índios, mesmo sabendo que estava proibido pela FUNAI. Esse vestígio é nosso. É de vocês, então? Foi, nosso. Escuta, Chico, e nessa entrada que vocês deram, você tinha 6 homens, vocês não chegaram a entrar em nenhum choque com os índios, não? Não, senhor. Chegamos no vestígio de novo. Mas não chegaram a ver? Você me falou que o rapaz tinha espantado um. Ele calcula que espantou, mas não era índio, não. Não? Não. 2 vezes você entrou pra matar os índios, lascou, porque mata o menino. Aí é que é duro. O ódio de Raimunda se somava ao de seu marido. Logo descobrimos por quê. Os vizinhos nos informaram que Dimes, o segundo filho, ferido no pescoço, havia morrido recentemente, aumentando a tragédia da família e crescendo a lista de baixas nesta guerra histórica entre colonos invasores e os índios da floresta amazônica. O coração do território dos Urueu-Uauau é um terreno de difícil penetração, com altas escarpas rochosas e profundos grotões. A expedição está agora há 1 ano seguindo os índios. A ordem da FUNAI era fazer o contato e proteger os índios do avanço da civilização e da vingança dos colonos. A política da FUNAI é nunca revidar. Quanto mais perto chegávamos, a tensão aumentava. Passaram hoje. Eles estão na área. Eles estão andando na área há muito tempo. De repente, percebemos que estamos cercados. Ninguém ficou sabendo o que os índios pretendiam fazer. Vamos lá. É bom botar. É? Põe. Apesar dos muitos presentes deixados por todo o território, os índios os rejeitaram, até algumas semanas mais tarde, quando tomaram a primeira iniciativa.
Sob um forte temporal, eles rastejaram até o acampamento e emboscaram o primeiro que saiu. E foi Mauíra, um dos índios que integrava a expedição. Eles estão gritando, nós somos amigos, na direção da mata, de onde vieram as flechas. Esse aqui, perejar aqui do Mauíra. Ô, Júlia, vem, tira. Tira, até pela pijama. Mauíra estava tomando banho quando viu os índios se aproximando. Então ele saiu correndo, fugindo das flechas. Ok, Porto Velho. Quando foi à tarde, 4h30, eles compareceram aqui, abaixo de uns 10 a 15 índios, jogaram flecha no Mauíra. Mauíra estava tomando banho. Apesar de Mauíra ter escapado, os índios atacaram de novo, esperando até depois do almoço, quando todos estavam nas redes. Enquanto atiravam suas flechas, nosso câmera conseguiu filmar em campo aberto um deles. Depois ficamos sabendo que este índio se chama Tari. Tari nos forneceria os primeiros dados sobre o garoto Fábio. Podemos preparar. Olha aí. Olha aí, hein? Olha aí. Olha aqui. Bem caprichado. Essa daqui não é que é bom dentro, tá? Tem veneno? Tem, Olha veneno. Cuidado com a mão, né? Não tem perigo. Olha bem e vê se é o mesmo tipo do ataque dos seus filhos. É o mesmo grupo. Chico ainda guarda um pedaço de flecha do ataque ao seu filho. O tipo é um só. O bico é o mesmo. Enquanto Chico não encontrava nenhum sinal de seu filho, sua mulher Raimunda estava procurando por ele através de uma mãe de santo. Vencer. Quando eu canto é louvor de uma vitória. Ui! Olha, eu estive na via, eu estive falando com o Tuxal. Eles estão resolvendo a receber as coisas da FUNAI, viu? Mas eles não estão querendo assim que entregar a criança. Eles não aceitam entregar a criança. Viu? Eles daqui estavam dizendo que gostavam da criança e que a criança para eles era alegria. Porque a criança já sabia falar o português, né? Durante 17 anos, a família de Fábio acreditou no que a mãe de santo havia dito, que Fábio estava vivo entre índios. E por isso houve tanta pressão para que o caso fosse resolvido. Por que ele não fugiu para encontrar com vocês? Eu acredito, na minha intuição, que ele foi levado para lá muito criança. Ele não tinha nem 7 anos ainda completo. Então ele se adaptou naquele ambiente dos índios.
Eu acredito que hoje ele tem medo da civilização. Então, ele não tem iniciativa. Se de repente ele tem até ideia de sair para a cidade, mas a quem ele vai recorrer, a quem ele vai procurar? Se ele não sabe onde mora a família e não conhece a família. Aí Arnaldo falou para mim que ia sempre na fazenda do irmão dele, lá vem bastante índio, né? E o povo que morava lá, os moradores falavam que sempre vinha um rapaz branco no meio dos índios. E eu acredito que é meu filho. Estamos em 1981 e, por mais de um ano, os brindes do nosso mundo têm fracassado na tentativa de atrair os índios. Ao mesmo tempo, uma constante migração das regiões desenvolvidas do Brasil aumentou a pressão sobre os índios isolados que raptaram Fábio. Centenas de sem-terras chegam todos os dias nas cidades da fronteira para receber 50 hectares de terra doadas pelo governo. Você viu nesse núcleo aqui, que é o 7, né? É mais próximo. Tem, inclusive, esse mapa com as linhas do Ouro Preto caindo nessa. Aí mais... Opa! Aqui a gente vai andar por aí. Inevitavelmente, esse é um plano para destruir a floresta dos índios e, naturalmente, os próprios índios. Por isso, a FUNAI tem tentado contatar os Uruê-Uauau. Finalmente, em março de 1981, os meses de árduas tentativas produziram seus frutos. Os índios estavam chegando cada vez mais perto para pegar presentes e estavam sendo atraídos para o terreiro do posto. O primeiro encontro de uma nação indígena com a nossa sociedade é um momento de grande tensão. Por isso, nós filmamos de um esconderijo da casa do rádio, onde o rádio permanecia ligado para o caso de um ataque repentino. Beber água. Beber água. Toda mulher dá... Beber água. Vai dar, tá tudo. Diz que ela vai no fio. Beber água. Entre eles estava o homem que filmamos rapidamente na floresta, o líder Tari. Como chefe de guerra, está muito consciente e desconfiado de uma possível emboscada. Não abre essa porta aí, você fecha isso aí, não abre isso aí, meu. Tari e seu povo estão agora num caminho sem volta. Um terço dos grupos indígenas brasileiros já foi extinto desde o começo deste século. A mão branca no ombro deste índio expressa verdadeira amizade, mas ao mesmo tempo, este processo leva a nação à porta da extinção. A jovem esposa do líder guerreiro Tari tem um belo menino. Pouco a pouco, ficamos sabendo que os índios viviam em grupos separados e o grupo de Tari é que havia levado o menino Fábio. Então Tari tinha as respostas para as perguntas da família de Fábio. O que eu penso que se ele estiver vivo, deve ter sofreu muito e deve estar sofrendo ainda. Além da falta da gente, comer as comidas no mundo deles, viver no meio da selva sem ver ninguém, somente bicho, bem dizer, porque a Índia para mim é um bicho. Sem esperança, que nós ainda temos esperança.
Um eu vim enterrar, mas... E o Fabinho, que ninguém sabe, ninguém dá a definição dele ainda. Quando Tari ganhou confiança, levou Hugo, o líder da expedição, para mostrar o que aconteceu com Fábio. Foi aqui que ele morreu, mas os animais levaram os ossos, segundo Tari. O que ele disse foi traduzido por Hugo. Mas como os ossos não foram encontrados, Raimunda se recusou a acreditar que seu filho estava morto e preferiu continuar acreditando na Mãe de Santo. Ela nos contou que Chico havia morrido de malária, possivelmente pelo desespero de não ter encontrado seu filho. Ela havia perdido 4 pessoas de sua família, mas pelo menos agora se sentia livre para dizer a verdade sobre as expedições de Chico na tentativa de resgatar seu filho. Os índios já tinham cercado tudo, aí já tinha indo gritando para todo lado, e não deu boca mais deles seguir para frente. Aí eles ficaram, aí o Chico ainda atirou no índio, depois o Chico viu um índio assim do mato, o Chico atirou no rumo do índio, o índio correu. Aí depois tinha mais outro índio, 2 índios assim, no dentro do mato, escondido, correu também, eles foram lá, estava limpo, deixaram sentado. Aí eles esperaram anoitecer, porque não tinha jeito deles seguir para frente, os índios estavam querendo matar eles mesmo. Aí quando anoiteceu, eles correram, voltaram. Quase a metade da família Prestes já se fora, mas para Tari e seu povo o desastre seria ainda maior. Assim que Tari, o líder guerreiro, começou a aceitar elementos da expedição, toda a oportunidade foi aproveitada para acostumar os índios com nossos remédios, mesmo quando isso parecia desnecessário. Trágicas experiências da FUNAI nos ensinaram quão vital era este processo. Mas, apesar do esforço da esposa de Tari, seu filho sempre recusou os remédios. Em 1984, uma estrada começou a se aproximar das aldeias. Uma fronteira cercava os índios. Atrás dos tratores vieram muitos colonos e garimpeiros, carregados da arma humana mais letal. Não espingardas, mas as doenças. A expedição de Hugo já estava a menos de um dia de caminhada da aldeia, onde eles se debatiam com epidemia após epidemia, lutando com recursos inadequados, contra a fronteira que o governo não fez nenhum esforço para controlar. Incapacitados, assistimos ao avanço de uma nova tragédia. Isso. Isso, acaba tá bom. Esse aqui tem muito na sua cabeça? Os índios não têm resistência à catapora. Como a FUNAI não contou quantos Uruê-Uauau haviam na época do primeiro contato, é difícil saber quantos já morreram. Então, em 1990, nós mostramos a eles todas as fotos que fizemos deles desde 1981 e perguntamos, dentre estes, quais já haviam morrido. Esse morreu? Tá, arranca aí. Em cima da mão. Ao todo, tínhamos 90 fotografias de diferentes índios. Morreu esse? Morreu. Morreu de quê? Aqui também morreu, né? Morreu, velhão lá. Esse morreu? Tá, arranca aí.
A primeira década de contato de Tari terminou com um morto para cada 6 índios. Tragicamente, a mulher de Tari com o seu filho estavam na lista. No período da seca, todos os colonos abrem a selva para formar roças e colocam fogo na floresta. A floresta que um dia foi a terra dos Uruê-Uauau. Se Tari ainda não havia entendido este processo, agora talvez saiba que, desde então, seu mundo já estava condenado. Brasília, uma permissão do governo emitida pelo Ministério da Justiça em 1997, chegou na pequena cidade de Machadinho, em Rondônia. Ela autorizava a família prestes a entrar na reserva dos Uruê-Uauau. Mas antes mostramos à família nosso filme, onde Tari afirmava ter matado o menino. Houve um massacre dos índios. Mataram um rapaz de 17 anos. Fecharam de 9 anos e raptaram prestes à colocação dele. Tari contou a história a Hugo. Hugo então a traduziu. A senhora acredita que o Fabinho esteja vivo? Acredito. Acredito. Enquanto não souber o último resultado mesmo, estou acreditando sim. Enquanto a vida, a esperança. A família Prestes vai tentar pela última vez. Francisco, filho mais velho, viajou até a reserva dos Uruê-Uauau. Aqui, somente os índios mais jovens aceitaram conversar com Francisco, mas como eles eram muito pequenos quando houve o rapto, não dá para esclarecer muita coisa. O mais velho dizendo que foi matado aqui, então... Realmente ele viu o corpo do Fabinho, o osso, alguma coisa, né? Ele disse que não viu nada. Então os índios chamam o chefe da expedição daquela época, Hugo, para mostrar a Francisco o local do massacre. Quando eles olharam para esse barranco, ele estava aqui embaixo, os índios apareceram em cima, né? Aí o mais velho correu por ali e eles mataram. Só o primeiro que morreu. O outro correu aqui, foi vivo ainda. O pai dele ainda levou ele vivo. Né? Deixou que ele vivo. E o Fabinho, entendeu? Pensar, entendeu? Sobre a possibilidade do seu irmão estar vivo, não existe. Não tem jeito, né? Eu sei que não é fácil para você, entendeu? Por isso que nós fizemos questão. Eu fiz questão de trazer você aqui, para você ver, né, mostrar, entendeu? Tudo direitinho, contar como é que foi. Mas você sabe, se o Fabinho estivesse vivo, o Hugo saberia disso, não? O Hugo saberia se ele estivesse vivo. Eu não acredito nele. Ele está falando sinceramente. Ele está desde o começo. Foi um cara legal.
Eles veem na minha dor, meu sofrimento. Eu acho que ninguém me enganar. Mas eu acho que a história chegou a um ponto final. Eu acho que o Fabinho é morto. Agora vamos tomar outra providência, né? Vou ao Porto Velho e providenciar o óbito dele. E tá finalizada a história. O documento oficial põe um fim, aparentemente, na triste história de Fábio. Mas o que eles nunca entenderam foi por que os índios levaram Fábio. Na reserva, os índios ajudaram Francisco a entender o outro lado da história. E tem um membro da gente, a gente pensa que tá o pessoal que foi matado também, né? Que a gente pensa que tava vivo ainda no meio do pessoal do branco, né? Ele pensa que a irmã dele tá viva, diz que ela tá viva. Lá no, não sei aonde, lá no Jaru parece. Que ela tá com o rapaz lá. Possivelmente disse, não sei, é muito estranho esse aí também. Foi aí que tudo ficou claro. Tari, o raptor, também teve uma irmã raptada pelos brancos. Então nós saímos à procura de Tari e o encontramos vivendo fora da reserva. Tari perdeu a maioria de seus parentes com as epidemias. E tanto ele quanto seu irmão, o Apu, estão tuberculosos. Além disso, eles ainda tiveram que se adaptar a costumes diferentes, como a canoagem. Sua tribo não usava canoa antes. Eles perderam muitos de seus antigos costumes e hoje vivem na casa que pertenceu a um seringueiro. Assim. Tari deve ter hoje uns 50 anos. Nós o entrevistamos com a ajuda de seu sobrinho, Sebastião. Tari, civilizado matou muito parente seu? Matou nós. Matou 3. Você tem bala? É, bala. Onde é outro, hein? Aqui. E tem mais? Tem. Aqui na povo na mulher dele. Na mula. Ele pegou balas mesmo tempo quando o pai dele morreu? É, morreu, né? Mataram meu avô e levaram minha avó. É uma Jaru. Levaram por lá por o peito. E levaram também o irmão dele? Uhum. Levou. E pegaram a irmã dele, é? Pegaram a irmã dele, menina pequena desse tamanho assim, levaram. Pequena, mãe dele levou, mãe dela também. Uhum. Ele buscou muito? Ele foi 3 vezes atrás dele para acertar para trazer ela, mas ele não achou não. Durante anos, Tari procurou sua irmã na floresta, uma procura tão frustrada quanto a de Chico Prestes por seu filho. Mas quando nós ficamos sabendo sobre a irmã de Tari, nós nos lembramos que já havíamos filmado uma menina Uruê-Uauau raptada pelos brancos. Há 17 anos atrás, nós entrevistamos um seringueiro chamado Alfredo, que ficou conhecido como Valente por haver capturado uma garota Uruê-Uauau durante um ataque. Ele se casou com ela e a chamou de Maria. Agora entendemos que o depoimento de Tari bate com o de Alfredo. Aí jogaram flecha, aí nós fizemos fogo nele, né? Fizemos fogo nele, aí ficou 6, lá ficou 6. Aí nós pegamos 2 caboclas. 6 mortos? Sim, ficou 6 mortos. Aí nós pegamos 2 caboclas e trouxemos, né? Tinha a mãe dela e outra solteira, né? Trouxe ela todo tempo na corrente, né? De noite,
Eu botava na corrente, deitada as duas caboclas, assim, ela estava com uma rede encostada uma da outra, aí eu passava correndo de uma perna para outra, né? E quando nós chegamos com elas, aí a mulher, a dona Laura, aí foi deu o vestido para ela, né? Aí a Maria sentou as mãos, rasgou logo o vestido. Como o Mai morreu? Ela morreu de a febre, né? E deu pneumonia, né? Só ficou mesmo essa minha aqui. Quantos anos de idade ela? Ela estava com 6 anos quando eu trouxe ela, né? Bebê. Olha o pé do menino. Maria, você tem vontade de encontrar com eles agora que eles estão matando? Tem. Maria, você lembra nada do seu pai? Não, senhor. Incrivelmente, nós já havíamos filmado a irmã de Tari sem saber. Então, 17 anos depois, nós saímos à procura dela novamente. Por sorte, nós a achamos morando perto de uma pequena cidade. Maria deve ter uns 40 anos. Nós perguntamos a ela se ela desejaria encontrar seu irmão. Demais. Você vai viajar lá para conhecer eles, então? Se der certo, eu vou. Se o dia que vier, tiver tudo com saúde, a gente vai. Daí nós pedimos permissão ao Alfredo, que a havia raptado em primeiro lugar. Você não acha que pode ter algum problema ou não? Né? Não, acho que não tem problema, não. Maria tem 6 filhos e todos estudaram. Se consideram brasileiros, não índios. Seu filho mais velho, João, lembra que, apesar de Maria ser índia, ela mal se lembra que um dia viveu em uma aldeia. De sua casa, nós ajudamos Maria a viajar pelo rio até onde Tari vive. Ela foi com seu filho mais velho, João. E Mauro, que fala a língua do Zuru-Eu-Uau-Uau. Você acha que eles vivem melhor do que você? Eu não sei, eu acho que você. Maria, você acha que a vida dos seus parentes é diferente da sua? É a mesma. Pra mim é a mesma. Maria vai até a casa de um seringueiro que vai ajudá-la. Apesar de um dia seringueiros e índios terem sido inimigos, hoje são aliados na defesa da floresta. Toma o cafezinho. E os seus irmãos são meu vizinho. Eles moram aqui acima mais um pouco. Então, eu já mandei um barco apanhar eles para trazer para você conhecer seus irmãos. Tá bom. Tá bom. Quando quiser, vai. Tá bom. Tudo para Maria é novo. A última vez que Maria viu seus irmãos foi há 35 anos. Ela não sabe mais falar sua língua e precisa de intérprete. Sim, muito satisfeito. Mirohinde. Satisfeito. Mirohinde. Apinaga? Maranhão. Abu. Teu nome era Tatuí. Seu pai é Abu. É Mambeu, irmã. Irmã. Irmão. Prazer. Você. Você. Rinharera Gorahog. Cunha. Não, Boró é dele. Boró é de trevi é titio. E titio é viva é leão. Leão. A tauriquia. Como é que chamava minha mãe? Rinharera Iruhin. Mandu. Mandu? Então João encontra seu primo, um dos sobrinhos de Maria, Paulinho. Tu pensou em ter 2 sobrinhos grandes assim já? O outro menino que eu tava falando que é o irmão dele aí. É mesmo assim, nem que esse aqui. Parecido dele. É. Pois é.
Parece grudado comigo. Bolinha, não parece com o Tari? Não, aí cadê? Diria bem. Feliz com o reencontro, Tari celebra um ritual contando como ele matou um homem branco e que dormia com seu cachorro. Ele o atingiu no estômago e deixou que os urubus o devorassem. O canto de Wapô narra como ele viu a mulher e o filho conversarem com o pai antes de serem flechados por ele. Apesar do canto sinistro, é óbvio que foram os índios quem mais sofreram nesses confrontos. O mano é ui. Pai é ui mano. Kawaio é ui mano. É ui mano. Tá conhecido em mano. Tá conhecido em mano. Ui kawaio. Kawaio tem muito mano. O mano é kawaio. Tari está feliz por estar com seus parentes. Então aproveitamos a oportunidade para perguntar sobre a bela mulher com quem ele estava morando na primeira vez que nos encontramos. Nós aguardamos um momento oportuno para perguntar sobre sua mulher. Alguns índios nos disseram que quando ela ficou bastante doente, Tari a matou. Mauro pergunta quem morreu destas fotografias. Ele aponta uma outra mulher. E quando nós perguntamos sobre sua mulher, ele disse que ela também morreu. E nega ter sido sua mulher. Mas é positivo na esperança de encontrar outra esposa. Tem muita mulher. Eru? Eru aí? Tinha Ota. Rosa. Guaponga. E aí, catoia. É, aí. É grande. Vai fazer calor. A reunião com João e Maria talvez tenha ajudado a corrigir uma grande injustiça. Mas o mundo do guerreiro da floresta que lutou pela sua independência contra a sociedade globalizada e lutou com o homem branco de igual para igual está rapidamente desaparecendo. Dentro de uma década ou duas, a humanidade verá seu último Tari. Seu último homem isolado. Bomeripi na hinoayete. Bomeripi na hinoayete. Metebe mambo, ete bambu, metebe mambo, ete bambu, ne metebe meripi mambo, ete bambu, ne metebe mambo, ete bambu, metebe mambo, ete bambu, ne metebe meripi mambo, ete bambu, ne bomeripi na hinoayete.